Bom dia, galera do terceiro ano. E aí, pessoal? Beleza? Bom, essa é a minha primeira videoaula, né, que eu vou estar postando para que vocês venham ver a resolução da quarta questão da lista força eletrostática número 3, certo? Então, a quarta questão diz o seguinte: duas cargas elétricas pequenas e idênticas, né, multiformes e iguais, idênticas e iguais, Q1 e Q2, cada uma com 1 vezes 10 a menos 7 coulombs. Então a carga, o valor, né, o modo da carga Q1 e Q2 equivale a 1 vezes 10 a menos 7. Encontram-se fixas sobre um plano horizontal, conforme mostra a figura, ok? Essa figura foi uma figura que eu estou já partindo da ideia para resolver. Mas como você tem a lista aí em suas mãos, você pode observar a questão 4, como é que está a figura da questão 4. Certo? Uma terceira carga Q de massa igual a 10 gramas encontra-se em equilíbrio no ponto P. Ok? Encontra-se em equilíbrio no ponto P, formando um triângulo isósceles. Formando um triângulo isósceles. Sabe que o triângulo isósceles ele é um triângulo que tem dois ângulos iguais, né? Um triângulo isósceles vertical. Sabe-se sabe-se que as únicas forças que agem em Q, na esfera Q, né, na carga Q, são as de interação eletrostática com Q1 e com Q2, e também com seu próprio peso, né? Então as forças que estão agindo na esfera, na terceira esfera, né, são as forças das cargas Q1 e Q2, as forças eletrostáticas de Q1 e Q2 e a própria força peso da esfera, a terceira esfera. A questão está pedindo para que você encontre o valor dessa terceira carga. Então nós temos aqui a carga Q1, nós temos aqui a carga Q2, né? Que essas duas cargas elas estão paradas, elas estão fixas, elas não se movem. E nesse ambiente aqui foi colocado uma terceira carga que é chamada de carga Q. E que essa carga ela está tendo uma interação eletrostática entre a carga Q1, a carga Q2 e o seu próprio peso, chegando a ficar em equilíbrio eletrostático. Essa carga aqui está em equilíbrio eletrostático. Tanto a questão diz isso, quanto você percebe que a distância entre essa carga e Q1 é a mesma distância entre essa carga e Q2. A distância da carga até Q1 é a mesma distância da carga até Q2. E os ângulos entre essas duas cargas, a Q1 e a Q2, e a carga que nós estamos querendo encontrar o valor, é 30 graus. Ok? Então a pergunta é: qual é o valor da terceira carga? Qual o modo da terceira carga? Para tanto, é necessário que vocês tenham noção de dinâmica primeiro ano. Ok? Então observe. A terceira carga ela vai agir mais ou menos nessas condições. Olha só, Q1 ela vai interagir com essa carga, como as duas cargas elas são positivas, né? Elas são positivas. O que acontece? Vai haver uma força de repulsão. Vai ser uma força de repulsão em relação à carga 1, então vai ser a força 1. Assim como também vai haver uma força de repulsão entre a carga 2 e a carga de prova, como é Q2 vai ter uma relação com a força F2. Bom, eu falei que é uma carga positiva, porém aqui na questão diz que são cargas idênticas. Se elas forem negativas, haverá uma força de repulsão. Se elas forem positivas, haverá também uma força de repulsão. Ora, então, tanto sendo positiva ou sendo negativa,
as forças que vão agir nessa terceira carga serão forças de repulsão entre essa carga e Q1 e força de repulsão entre essa carga e Q2. Ok? Bom, como essa carga tem massa e tudo que tem massa tem peso, e todo peso é dirigido para o centro da Terra, então P está dirigido para baixo, e a interação entre essas duas forças, F1 e F2, vai ser a interação da regra do paralelogramo, não é isso? Então, a relação entre F1 e F2, você vai encontrar uma terceira carga aqui, não uma terceira carga, uma direção para onde essa carga venha a ter uma tendência, né, de movimento, que é a força elétrica resultante. Ok? Então, a tendência dessa carga de prova aqui, carga em questão, ela é nessa direção e nesse sentido, devido à aplicação da regra do paralelogramo, ok? E nesse caso, a força resultante tem a mesma direção que o peso, porém em sentido contrário. Então, quando as forças têm mesma direção e sentidos contrários, as forças elas se anulam, ou a depender do valor dela, né? A depender do valor dela, uma vai seguir a condição de maior valor, de maior módulo, certo? Nesse caso, nós temos a força elétrica resultante é igual a força peso, ok? Legal? Ótimo. Então, vamos agora tentar resolver essa questão. Bom, o que acontece aqui? Como a carga ela está em equilíbrio, o que é que nós temos aqui? Como a carga está em equilíbrio, nós temos aqui o seguinte: nós vamos aplicar a regra do paralelogramo, né? E a regra do paralelogramo diz o seguinte, que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado menos 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo entre essas duas forças, a 1 e a 2, ok? Bom, como Q1 e Q2 possuem o mesmo módulo, tem o mesmo valor, né? Possuem o mesmo módulo, tem o mesmo valor, e como a distância entre as duas cargas, elas são as mesmas, elas são iguais, o que acontece? Se eu for pegar essas forças aqui, F1 e F2, será K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, as duas cargas Q são as mesmas. Então, eu posso muito bem trabalhar nesse sentido aqui, ó. Força resultante ao quadrado, ela é igual a... Nós temos F1 e F2, os dois ao quadrado. Nós temos duas forças ao quadrado, uma vez que F1 vai ser igual a F2. Por quê? Porque as cargas são iguais. Então, nós temos duas forças ao quadrado. Então, nós temos duas forças ao quadrado menos F1 vezes F2 vai ser F vezes F. E F vezes F é F ao quadrado. Nós temos 2F ao quadrado, ok? 2Fs ao quadrado. Nós temos também F vezes F da F ao quadrado. Então, nós temos 2Fs ao quadrado também. Vezes o cosseno do ângulo formado entre essas duas forças, A1 e A2. Bom, então nós temos o que aqui agora? Trabalhando aqui o ângulo, nós temos força resultante ao quadrado é igual a 2 vezes F ao quadrado menos 2 vezes F ao quadrado vezes o cosseno do ângulo. Quem é o cosseno do ângulo? É o cosseno de 60 graus, ok? Que é o mesmo valor, porém com o sinal contrário do cosseno de 120 graus. Então, nós temos o que aqui? Nós temos a força resultante ao quadrado é igual a 2 vezes a força ao quadrado menos 2 vezes a força ao quadrado vezes o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aí você vai naquela tabela lá de senos e cosseno, né? Tabela dos ângulos notáveis, você vai encontrar lá cosseno de 60 igual a 1 sobre 2.
ou 0,5. Fazendo-se com que esse aqui é uma multiplicação, cortando esse 2 com esse 2, sobra o quê? Vai sobrar o seguinte: força resultante ao quadrado é igual a 2 vezes F ao quadrado menos, só sobrou esse cara aqui, ó, menos F ao quadrado. Ok? Então, quem é a força resultante ao quadrado? A força resultante ao quadrado é igual a 2F ao quadrado menos 1F ao quadrado, vai dar 1F ao quadrado, não é isso? 2F ao quadrado menos 1F ao quadrado vai dar 1F ao quadrado. Ok? Como as duas forças elas estão ao quadrado, é só aplicar aí raiz quadrada nos dois membros. Você corta, você anula 2 da raiz quadrada com 2 do expoente do radicando, 2 da raiz quadrada, né, do índice, mais cortando 2 do expoente do radicando, fica o que? Força resultante é igual à força entre a carga 1 e a carga 2. Logo, a força eletrostática resultante é igual à força eletrostática entre a carga 1 e a carga 2. Ok? Bom, aí o que nós temos aqui agora? Nós temos o seguinte: nós temos força elétrica resultante igual a K, constante eletrostática do meio, né? Vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância que separa essas duas cargas elevada ao quadrado. Então, partindo agora para observação dos valores, né, dos valores matemáticos que estão na questão, nós temos o que aqui? Nós temos o seguinte: força eletrostática resultante igual a constante 9 vezes 10 a nona, vezes carga 1, que a questão fala que é 1 vezes 10 a menos 7, vezes a carga que está em questão, que nós não sabemos que carga é essa, nós estamos querendo. E a distância que separa essas duas cargas é justamente 3 vezes 10 a menos 2, certo? Que são 30 centímetros. Então, nós temos aqui 3 vezes 10 a menos 2, como D é ao quadrado, né? Nós temos aqui também ao quadrado. Nós temos 9 vezes 1, 9, conserva-se a base 10, 9 menos 7, 2. E aqui nós temos 3 elevado ao quadrado, que dá 9, conserva-se a base 10, aqui uma potência de potência, menos 2 vezes 2, menos 4. O que está aqui em cima, ele continua em cima multiplicando. Então eu posso cortar 9 com 9, né? Vai sobrar o que? 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 4. Quando as bases são iguais, você conserva a base, uma vez que está numa divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai os expoentes. 2 menos menos 4 fica 2 mais 4, que dá 6. Então a força eletrostática resultante é igual a Q vezes 10 a sexta newtons. Ok? Bom, uma vez que a carga ela está em equilíbrio, né? Uma vez que a carga ela se encontra em equilíbrio, então o que é que nós temos? Como a carga está em equilíbrio, nós temos o seguinte: nós temos a força eletrostática resultante é igual ao peso. Então, quem é a força resultante? A gente acabamos de encontrar, né? A força resultante é Q vezes 10 a sexta, né? E peso é quem? Massa vezes gravidade. Ótimo. Então, nós temos quem aqui? Q vezes 10 a menos 6 igual a massa. Ele fala que a massa é tem um valor de 10 gramas, né? 10 gramas. Como nós queremos transformar gramas para quilogramas, então 10 vezes 10 a menos 3, que é 10, né? Dividido por 1000. Dividido por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Ora, se eu tenho aqui 10 e vou dividir ela por 1000, é como se fosse 10 dividido por 10 a terceira. O que foi feito aqui? 10 multiplicado por 10 a menos 3. Se passou 10 para cima com o sinal do expoente trocado. Ok? Então o que acontece aqui? Esse 10 da primeira aqui é 10 da gravidade.
Q vezes 10 à sexta igual a... As bases são iguais, ó. Na multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 1 menos 3 menos 2 mais 1 menos 1. Ok? Bom, então agora aqui quem está multiplicando passa o quê? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, Q é igual a 10 a menos 1 dividido por 10 a sexta. Logo, o valor da carga vai ser quem? Bases iguais, conserva, como isso aqui é uma divisão, subtrai os expoentes. Menos 1 menos 6 igual a menos 7. Ok? Então, a carga é 1 vezes 10 a menos 7 coulombs. Ok, pessoal, terceiro ano, essa é a questão de número 4 da lista 3.